alturas do céu, nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, com todo o coração, todo povo e nação, todo povo e nação, todos num só clamor, todos num só clamor, louvando o Salvador por toda a eternidade. Senhor, és coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Das alturas do céu, Das alturas do céu, no profundo do mar, no profundo do mar, nos limites da terra, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o coração, todo povo e nação, todo povo e nação, todos num só clamor, todos num só clamor, louvando o Salvador por toda a eternidade. Senhor, és coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. 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 Por toda a eternidade, Senhor, és coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite, nessa celebração. Nós estamos felizes porque temos o prazer e o privilégio de cultuar o nome do nosso Deus, de cantar e exaltar o nome do nosso Deus, de falar que o Senhor é de fato o nosso Deus, o nosso Rei, Supremo Senhor, e aqui nós estamos reunidos para engrandecer o nome do Senhor, para cultuar o nome do nosso Deus. Nós vamos orar nessa hora, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração, que Deus conduza todo esse tempo nosso de adoração, de celebração. Me lembrei da expressão do Apocalipse, quando os anciãos estão diante do trono, no capítulo 4, e dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Então nós somos convidados, juntamente com os seres celestiais, a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e assim nós cantaremos daqui a alguns instantes. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar conosco, pedindo a direção de Deus e pedindo que Deus também abençoe a nossa igreja e toda a nossa extensão familiar. Feche seus olhos e ore conosco.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, privilégio que temos de viver de acordo com a Tua graça, de acordo com a Tua vontade, na dispensação da Tua misericórdia diária sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela atuação do Teu Espírito que vai nos guiando, nos governando, que vai consolando o nosso coração, nos orientando a cada momento. Obrigado, Deus, pela salvação no nome de Jesus, pela certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e pelo Teu amor que é derramado sobre os nossos corações. Pedimos pela nossa igreja que nos acompanha nessa hora, pelas nossas famílias, toda a nossa extensão familiar, que o Senhor esteja abençoando cada família representada nessa transmissão, abençoando também a nossa equipe, e pedimos assim que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, provendo tudo aquilo que nós temos necessidade e sustentando a nossa alma de acordo com a Tua vontade. A nossa oração é que o Senhor fique conosco, que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Oramos agradecidos e colocamos tudo diante do Senhor e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Cante conosco, celebre o Senhor conosco nesse instante. Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo é o Teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és.
Esse hino já é uma pregação que nos convida à nossa reflexão, a um momento de quebrantamento e um momento de pedir perdão pela nossa negligência, pela falta de envolvimento com a obra de Deus, pela nossa devoção fria, robótica, e assim nós vamos meditar na palavra de Deus. Graças a Deus pela minha equipe, pelos músicos, por todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós estamos estudando as cartas às igrejas do Apocalipse, lembrando que João estava preso na ilha de Patmos e teve uma visão a respeito das igrejas da Ásia Menor naquela ocasião, e assim ele escreve as cartas para essas igrejas, e Jesus vai ditando a João tudo aquilo que ele precisava enviar e tudo aquilo que ele precisava comunicar a essas igrejas. Nessa noite nós estamos com o texto da igreja de Sardes. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia. Nós estamos em Apocalipse capítulo 3. Nós estamos então estudando as cartas às igrejas, pedindo que Deus fale ao nosso coração, que Deus também comunique conosco aquilo que aconteceu nas igrejas do primeiro século, mas também que tenha uma aplicação contemporânea para as nossas igrejas e principalmente para a nossa igreja. Eu já estou alertando que essa igreja é uma igreja que recebe um elogio apenas, é uma igreja que recebe grandes críticas, é uma igreja que tinha uma aparência de vida, mas estava morta, e nós não queremos e nem sonhamos que a nossa igreja seja retratada assim, mas certamente tiraremos lições preciosas dessa igreja. Então eu estou em Apocalipse capítulo 3, o texto sairá aqui no canto da tela, e eu leio então do verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse 3, de 1 a 6, diz assim o texto sagrado: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas na realidade estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarde-o, arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, as suas vestiduras, e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai santo, pedimos a orientação e a iluminação da Tua palavra para que possamos ter o entendimento e absorver as grandes lições que o Senhor tem reservado para nós. Oramos agradecidos pela preservação desse texto ao longo do tempo, e assim pedimos que Teu Espírito fale ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou então passar um pouco do contexto histórico e cultural da cidade e onde a igreja estava plantada, depois a identificação nesse momento, nessa igreja, nessa proposta, nessa fala de Jesus com a igreja, a crítica, os conselhos e depois o aviso juntamente com a promessa, tá bom? Então, começando, essa igreja é uma igreja que ela tinha aparência de vida, mas na realidade ela estava simplesmente morta. E aqui Jesus chama a igreja à vida. Nós sabemos do contexto cultural e social histórico daquela cidade, a igreja de Sardes, como queiram, né? Alguns chamam de Sardo, outros de Sardes. A igreja de Sardes e a cidade de Sardes fora por muito tempo uma cidade principal, uma das principais cidades da grega, né, da Ásia, e assim ela tinha então muita bagagem histórica e simplesmente ela vivia desse passado glamuroso. O seu passado era muito glamuroso, era muito
rico em tantas questões que as pessoas daquela pequena cidade ficavam completamente olhando para o retrovisor e valorizando aquilo que já havia acontecido naquela cidade. Era uma cidade extremamente arrogante. As pessoas que moravam na cidade de Sardes tinham uma postura completamente altiva, presunçosa. Pensavam que a cidade de Sardes na realidade era o centro do universo. Era uma cidade que pensava que se bastava em si mesma. Era uma cidade que não tinha nenhuma comunicação com as cidades ao derredor, porque ela pensava que ela tinha todas as riquezas, todas as fontes para a sua sobrevivência. Era uma cidade extremamente comercial. No entanto, ela tinha uma postura de muita resistência com as cidades vizinhas. Ela tinha um polo industrial muito grande, uma fábrica de tecidos havia naquela cidade, uma cidade rica, porém sem valores, sem princípios, uma moralidade muito frouxa. Havia então também, por conta dessa fábrica de tecidos, uma fábrica de lã e outra fábrica de tecidos na época, muita luxúria, muito prazer, uma cidade voltada para o prazer, uma cultura extremamente hedonista já no primeiro século, as pessoas buscando o prazer, buscando a luxúria. Eu até brinco que eu acho que esses desfiles de moda basicamente começaram ali, ou tiveram um berço muito profundo na cidade de Sardes, porque fazia os tecidos, e dali então surgiam os tecidos que eram vendidos para o mundo todo. A cidade tinha uma alta confiança, quase uma cidade imbatível, porque ela estava edificada numa colina. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E simplesmente eles tinham essa autoconfiança, essa arrogância, esse olhar altivo, presunçoso diante das outras pessoas. Então o povo daquela cidade, a população daquela cidade, era uma população extremamente vaidosa. E infelizmente tudo isso também adentrou a igreja, e aí Jesus chama essa igreja à vida, uma vez que essa igreja tem aparência de vida, mas estava morta, assim como a cidade. A cidade também tinha uma aparência de vida, uma aparência de vitalidade, uma aparência de saúde. No entanto, era uma cidade morta, e assim a igreja, infelizmente, acabou absorvendo todos os conceitos culturais e históricos, e a igreja também passava uma imagem, tinha uma estética de vida, mas na realidade a igreja estava morta, e Jesus vem chamar essa igreja à vida. Então o remetente, a identificação que o texto diz para nós no versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então o anjo da igreja, o pastor da igreja, recebe essa comunicação. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então Jesus se comunica com a igreja falando que o remetente é ele mesmo, e ele tem os 7 Espíritos de Deus. Vale lembrar que no Apocalipse o número 7 é muito importante para nós, falando da totalidade do Espírito de Deus. Então somente Jesus é aquele que viveu na sua totalidade para Deus, e assim, somente Jesus poderia se identificar assim, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que é perfeito. Então Jesus se relaciona com a igreja, se identifica com a igreja, começa essa comunicação com a igreja falando que ele é perfeito, que ele tem os 7 Espíritos de Deus e que ele tem nas suas mãos as 7 estrelas, ou seja, todas as igrejas estão nas mãos de Jesus. Então Jesus se comunica com a igreja falando que todas as igrejas, todos os seus pastores estão sob a sua liderança e estão em suas mãos. Isso mostra para nós que Jesus nunca perdeu o controle da igreja, e que Jesus ama e controla as suas igrejas e tem as suas igrejas nas suas mãos. Algumas pessoas, infelizmente até algumas famílias, pensam que as igrejas locais são de propriedades de algumas famílias ou de propriedade pessoal. No entanto, Jesus chega para nós, chega para a igreja de Sardes e diz que na realidade ele tem as igrejas, as 7 igrejas nas suas mãos, as 7 estrelas nas suas mãos, e ele possui os 7 Espíritos de Deus, ou seja, Jesus é perfeito. Então esse Jesus perfeito, esse Jesus que morreu pela igreja, esse Jesus que comanda a igreja, que governa a igreja, conversa com a igreja falando o seguinte: conheço as tuas obras. Então tudo aquilo que acontece na igreja é de pleno conhecimento de Jesus. Essa expressão eu acho de uma
profundidade incrível quando Jesus fala que conhece a igreja, de que conhece as obras da igreja. Em outras palavras, Jesus conhece e sabe tudo aquilo que acontece na sua igreja. Então Jesus está atento a tudo aquilo que está acontecendo na igreja e as obras que a igreja está realizando. Então Jesus fala o seguinte: eu conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas na realidade vocês estão mortos. Então aqui a gente pode contemplar que nas outras cartas, nas outras manifestações de Jesus com as igrejas, Jesus se comunicava às igrejas e falava dos elogios, e depois ele fazia então a crítica. Mas essa igreja não tem, ou se tem somente um elogio, então essa igreja Jesus a trata de uma maneira diferente. Então até o momento Jesus elogiava a igreja e depois Jesus fazia a crítica à igreja, a repreensão à igreja. Nesse caso, nessa carta para essa igreja, basicamente os louvores eram tão pequenos que Jesus ressalta então as críticas, e as críticas, a repreensão, o desejo de que Jesus tinha para que essa igreja melhorasse, vem em primeiro lugar. E isso aqui é um agravante para a igreja. Essa igreja recebe apenas um elogio e Jesus não tem muita coisa a falar dessa igreja, a não ser dessa falsa aparência de vida. No entanto, ela estava morta. Então era uma igreja que tinha uma roupagem bonita, tinha uma fachada bonita, tinha talvez, se fosse fazer uma aplicação, tinha um site bonito, tinha um canal do YouTube muito influente, tinha equipamentos valiosos, mas era uma igreja morta. Ela tinha tudo que qualquer igreja gostaria de ter. No entanto, Jesus fala: vocês têm aparência de vida, mas vocês estão mortos. Assim como a cidade se perdeu nessa arrogância, os irmãos, a igreja daquela cidade de Sardes também eram tão altivos, tão presunçosos, tão vaidosos, que eles tinham aparência de vida, mas na realidade eles estavam mortos. Então Jesus fala o seguinte para a igreja: eu conheço as tuas obras e eu sei que vocês têm essa aparência de vitalidade, mas na realidade vocês estão mortos. Então Jesus faz essa crítica à igreja. Basicamente essa igreja vivia de aparência, vivia do nome, vivia do glamour histórico e não tinha nenhuma relevância para o seu contexto histórico. Eu fico pensando se nós recebêssemos, por exemplo, uma exortação tão profunda dessa de Jesus. Por exemplo, se Jesus, misericórdia, né? Mas se Jesus falasse que a nossa igreja tem aparência de vida, mas ela está morta. E nós sabemos que, infelizmente, na nossa denominação e inclusive no nosso contexto local, nós temos grandes igrejas que têm muito nome, mas na realidade vivem de fachada, vivem de aparência, porque tem uma frieza espiritual, tanto na liderança como nos seus membros. E aqui Jesus encaminha essa mensagem para a liderança da igreja. A liderança da igreja precisava mudar a rota da igreja. Então essa igreja, na realidade, ela ficou como um reflexo da cidade. E nós, nesse momento e nessa reflexão, nós não podemos copiar a nossa cidade. Nós estamos em Sorocaba, mas tem muita coisa da gestão da cidade, da forma do sorocabano pensar, que não pode adentrar a igreja. Nós não podemos aceitar aquelas questões que vêm da cultura local como se fossem normais à ação da igreja. Nessa cidade, por exemplo, as pessoas eram muito arrogantes, assim, logo, a igreja também se tornou arrogante. Se nós temos uma sociedade altiva, presunçosa, nós também temos essa tendência dentro da igreja. O que Jesus está ensinando para nós é que Ele conhece a sua igreja e que nós não podemos imitar e copiar e ser um reflexo negativo da nossa cidade. Muito pelo contrário, temos que influenciar a nossa cidade. O texto continua falando para nós, no versículo 2, quando Jesus fala o seguinte: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Jesus olha para o seio da igreja e fala: eu não estou achando íntegras as tuas obras. Vocês estão fazendo muitas coisas, vocês têm um exterior de ativismo, mas por dentro a igreja está corroída, por dentro a igreja está completamente morta. Era uma igreja completamente ativa, mas sem nenhuma espiritualidade, sem nenhuma devoção. Aqueles membros e os membros dessa igreja faziam com que essa igreja continuasse as suas atividades, mas sem devoção
devoção, sem piedade, sem lágrimas nos olhos. Eu fico imaginando que algumas pessoas que ali estavam cantando, cantavam porque tinham técnica vocal, mas não cantavam por devoção. Fico até imaginando que o pastor talvez pregasse porque ele gostava de comunicação, mas porque ele não tinha mais devoção, não tinha mais paixão, não tinha mais o brilho nos olhos que nós tanto falamos. Era uma igreja que vivia da aparência, então a organização era perfeita, era uma igreja extremamente organizada, era uma igreja funcional, tudo funcionava, olhando do lado de fora, funcionava de uma maneira assim redondinha, como a gente costuma dizer, tudo estava funcionando de forma harmônica, mas era somente fachada, mas era somente estética. Exteriormente falando, ela passava uma ideia de uma igreja viva, mas o seu interior estava corroído, corrompido, ela era oca, não tinha conteúdo, não tinha nada de vida com Deus. Eles faziam tudo no automático. Eu ouvi uma frase que me marcou muito, até anotei ela aqui: poucas coisas são tão bem organizadas como cemitérios, embora não tenham vida. Cemitério é tudo organizadinho, tudo bem arrumado, mas não tem vida. E é esse o retrato, essa radiografia que nós temos da igreja de Sardes. Era tudo muito bem arrumado, tudo muito bem equipado, tudo muito bem estabelecido, tudo muito bem colocado no seu devido lugar. Mas as pessoas que serviam a Deus nessa igreja, nessa localidade, estavam mortos e por isso não conseguiam produzir vida. E aí vem Jesus e fala o seguinte para a igreja: ser vigilante. E a igreja de Sardes tinha o nome de que estava viva, mas na realidade era somente uma casca e tudo estava ruindo e a igreja estava morta. No versículo 2 nós temos os conselhos que Jesus dá à igreja. Acompanhe comigo no texto: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E aí nós somos chamados aqui nessa igreja a ser e ter uma postura de vigilância. E assim nós entendemos que essa vigilância deveria ser algo necessário e algo constante na nossa vida comunitária, na nossa vida eclesiástica, e assim também carregamos isso para a nossa própria existência. Então na igreja de Sardes havia poucas coisas que ainda tinham vida, mas que algumas coisas que ainda tinham vida, mas que estavam na beira da morte. Então tinha poucos ministérios ou poucas ações, poucas obras da igreja que ainda tinham vida, mas que Jesus está falando o seguinte: ser vigilante, fique atento, tenha perseverança, fique em vigilância plena, porque algumas coisas também estão à beira do abismo. Olha que situação, Jesus falar para a igreja: boa parte daquilo que vocês têm já morreu e algumas coisas que ainda têm vida estão caminhando para a morte. É uma cena muito forte. Então o resgate dessas coisas, desses ministérios, dessa espiritualidade no seio da igreja precisaria passar por uma transformação intensa. Então o estereótipo estava perfeito, o arcabouço da igreja perfeito, no entanto sem vida. O culto era extremamente organizado, lindíssimo, tecnicamente falando, mas sem devoção. Se fôssemos trazer para os nossos contextos, a mensagem do pastor assim, baita de um sermão, uma homilia assim, bem escrita, uma eloquência perfeita, sem vida. Uma música bem executada, iluminação perfeita, câmeras de primeira grandeza, sem vida, sem devoção, sem oração, sem Jesus, sem jejum, sem independência, sem Bíblia. Uma igreja viva, teoricamente, porém morta. Então, os crentes de Sardes estavam num beco sem saída. Ou eles mudavam ou mudavam. E agora chegou a hora de mostrar a vigilância. E Jesus chama essa igreja para ser vigilante. Assim como nós também precisamos ter essa vigilância na nossa própria existência. Nós que conhecemos o texto bíblico, conhecemos
a história dos irmãos de Gálatas, e sabemos que eles começaram muito bem, mas aí o apóstolo Paulo precisa repreender a igreja e falar assim: ó Gálatas insensatos, vocês estão saindo do caminho. E é basicamente essa a fala de Jesus à igreja: olha Sardes, vocês começaram muito bem, mas vocês incorporaram os defeitos da cidade. Ao invés de vocês incentivarem a cidade a olharem para o reino de Deus, vocês se apropriaram de tudo aquilo que era negativo, ruim, avesso ao evangelho da cidade. Vocês pegaram a cultura da cidade e trouxeram para a igreja. E é por isso que nós precisamos tomar muitos cuidados com tudo isso, e por isso Jesus fala dessa vigilância. Então, ser vigilante. Vale a pena lembrar que essa expressão de vigilância Jesus usou por diversas vezes. Quando Jesus fala a respeito do fim, das últimas coisas, ele fala assim, ser vigilante. Lá no Monte da Transfiguração, ele falou a respeito da vigilância. Quando ele estava no Getsêmani, ele falou: vigia e ora para que vocês não entrem em tentação. Nós, como igreja, somos chamados nesse tempo de pandemia a ter uma postura de vigilância, a não fazer tudo de maneira automática. E eu estou inclusive pregando para mim mesmo. Eu preciso tomar cuidado com as pregações, para que eu não faça da pregação apenas um discurso. Os músicos precisam tomar muito cuidado para não executar canções e simplesmente cantar e louvar a Deus, ao passo em que todas as nossas transmissões devem ser um culto de louvor ao nosso Deus. É essa lição que eu trago da igreja de Sardes para esse tempo da pandemia e para a minha própria existência. No versículo 3, o texto diz que eles precisavam passar pela postura de lembrar. Lembra-te, pois, de que tu tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Então Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Porquanto, se não vigiares, virei a ti como ladrão. E eu gostei dessa expressão, porque Jesus já disse isso em outras ocasiões, falando que ele viria como ladrão. Mas nesse contexto histórico é muito interessante, porque a igreja, melhor dizendo, a cidade, como estava plantada sobre uma colina, eles tinham duas entradas que não tinham acesso, porque era um precipício. Então eles pensavam que a cidade era intocada. Só que a história vai dizer para nós que eles foram invadidos por 2 vezes. O ladrão veio por 2 vezes. E essa figura as pessoas de Sardes entenderam perfeitamente, porque os guardas de Sardes pensavam que ninguém invadiria Sardes por conta dessa geografia. Mas na realidade, eles foram invadidos por 2 vezes, sofreram com um terremoto, e aí vem Jesus e usa todo esse arcabouço histórico e fala o seguinte para eles: se vocês não tiverem vigilância, eu virei como ladrão, assim como vocês já foram surpreendidos, de modo nenhum vocês verão a minha chegada, e quando eu chegar diante de vocês, eu levarei tudo. E aí no versículo 4, nós temos essa expressão de que Jesus faz um elogio para a igreja. Mas Jesus deixa a igreja em alerta: tomem cuidado, montem a vigilância, vigiem, orem, porque eu venho como ladrão. Vocês não sabem o momento em que eu vou chegar. E essa expressão me remete lá no Antigo Testamento, quando o profeta Amós falou o seguinte: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós não sabemos o dia em que Jesus vem buscar a igreja. E fazendo uma aplicação para a Igreja Batista Nova Canaã, nós não sabemos, amados irmãos, o dia em que Jesus vem buscar a nossa igreja. Por isso nós precisamos estar preparados para o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Por isso precisamos de vigilância, e Jesus pede para que essa igreja tenha vigilância. No versículo 4 nós temos o louvor. Até que enfim, né? Chegou o louvor. Estava difícil, não é verdade? Mas é a igreja, é a realidade da igreja. E oremos para que a nossa igreja nunca caia nessa mesma rota. Versículo 4: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Olha que incrível. Jesus escolhe as palavras. Tem aí algumas poucas pessoas. Lembrando que a cidade era rica e a igreja tinha muita influência. Mas da multidão somente havia poucas pessoas. Vale lembrar, amados irmãos, que Deus sempre fez a obra dele com a minoria. A minoria. Depois eu falo a respeito disso em outro momento. Não foi uma grande multidão. Se a gente olha para a população mundial,
a quantidade de cristãos é pequena. Nós somos um povo teoricamente pequeno. Tem muita gente zombando do nome de Jesus, pensando que vai ter êxito sobre nós, que nós estamos acreditando numa fábula, mas na realidade nós somos o remanescente fiel, nós estamos do lado correto, nós estamos do lado vitorioso, e graças a Deus que Deus tinha poucas pessoas, mas tinha poucas pessoas crentes fiéis em Sardes, e eu fico imaginando assim, Sorocaba, para falar um pouco a respeito dessa questão de minoria, como cristãos. No universo, não vou nem falar das outras denominações, no universo batista, vamos falar assim, nós batistas gostamos de falar isso, no universo batista, a pergunta é, vou falar da nossa denominação, quais são os batistas verdadeiros, autênticos? Dá para reduzir um pouco. Quem são os cristãos que não se contaminaram com o mundo? Quais são as poucas pessoas? Olha o que o texto está dizendo para nós, que lá em Sardes havia poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras. Lembrando que a cidade era uma cidade que tinha muitas indústrias têxtil. E eles sabiam que era vestidura, eles sabiam que era estar com uma roupa e fazer parte de cultos que não agradavam a Deus. Então, Deus está falando o seguinte para eles, através de Jesus: eu tenho algumas poucas pessoas que não mancharam as suas roupas, que não se contaminaram com cultos pagãos, que não se envolveram com imoralidades. Tem poucas pessoas ainda entre vocês que podem andar comigo, que andam junto comigo. E eu fico pensando, e eu quero estar do lado dessas pessoas, que o texto vai dizer para nós, são pessoas dignas, que andam com Jesus e que não se contaminaram, que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. De que lado você está? Você está do lado das pessoas que contaminaram as suas roupas, contaminaram as suas vidas com imoralidade, ou você está do lado das pessoas que permanecem dignas diante do Cordeiro, lavadas, têm as suas vestes mais alvas do que a neve? O vencedor, versículo 5, caminhando para o final, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Então essa é a promessa. Ao vencedor, esse vencedor terá as suas vestes completamente brancas, completamente alvas, falando da pureza de uma pessoa que anda com Deus, falando dessa devoção, dessa transparência de alguém que tem a sua vida passada a limpo diante do Senhor, daquela pessoa que teve a sua vida lavada pelo sangue do Senhor e pode cantar como nós gostamos de cantar, alvos mais que a neve. Pelo sangue de Jesus, nós tivemos a nossa vida lavada pelo sangue do Cordeiro. E ao vencedor, então, receberá essas vestes brancas, e ao vencedor, de modo nenhum, o nosso nome será apagado do livro da vida. Louvado seja Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode apagar o nosso nome que está escrito no livro da vida. O nosso nome está lá, garantido. E eu me lembro quando eu era criança, na escola, que surgiu naquela época um corretor, e aí nós chamávamos de branquinho. Eu não sei agora como que chama, sei que muita coisa evoluiu, mas era uma tinta branca que nós passávamos em cima do caderno ali para refazer. E aí então aquela tinta cobria o nome ou aquilo que foi escrito. No livro da vida não tem rasuras, no livro da vida não tem nada, absolutamente nada, a não ser o nosso nome escrito pelo sangue do Cordeiro. Então a promessa aos fiéis é que o nosso nome está lá, e um dia o nosso nome será chamado, e nós ouviremos de uma maneira audível o nosso nome, e o nosso nome está lá no livro da vida. A promessa de Jesus é o seguinte: aquele que tem o nome no livro da vida, eu confessarei o nome dessa pessoa diante de meu Pai e diante dos anjos. Para encerrar, pense nessa imagem que Jesus está falando. Jesus um dia vai falar o meu nome, o seu nome,
um dia Jesus vai falar o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos. Aquela expressão de Jesus maravilhosa, quando ele fala assim: vinde benditos do meu Pai, e ele vai falar o meu nome, o seu nome. Eu fiquei imaginando isso. Jesus falando assim: vem, Jefferson, para a eternidade, o seu nome está aqui escrito no livro da vida, e eu confesso, eu falo o seu nome, eu professo o seu nome, diante do meu Pai e diante de todos os anjos. Todos os anjos saberão que você, de fato, é um filho de Deus. Ao vencedor, vestes brancas, pureza total e a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. A minha oração é que a nossa igreja continue sempre viva e que Deus sempre renove em nós essa vida dele, essa vitalidade dele em nós. Que nós nunca venhamos a viver de fachada, de aparência, da estética, mas que o nosso coração, o cerne da nossa igreja, continue viva para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que você possa cantar conosco essa linda melodia e essa linda letra. Vem, Senhor, visita a tua igreja. Sem a tua graça, ela murcha. E que em meio à pandemia, nós possamos demonstrar vida e vida com abundância. Cante conosco. Vem e visita a tua igreja. Vamos louvar o nome do Senhor. Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Com essa linda oração, nós vamos caminhando para o final do nosso culto, pedindo que o Senhor visite a nossa igreja. Um hino cantado no primeiro século, escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A nossa oração é que você viva essa semana debaixo da fidelidade de Deus. Deus é fiel e nós vamos louvar o nome desse Senhor e encerrar o nosso culto cantando que Ele é fiel e pedindo que Ele avive em nós e nos dê um coração completamente apaixonado pela obra dEle. Ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a orientação pela Tua bondade, pela Tua graça. Pedimos que o Senhor continue conduzindo a nossa igreja, conduzindo a nossa história. Abençoe, ó Deus, a nossa equipe. Abençoe também as nossas famílias. Abençoe a nossa igreja e que a Tua graça seja sempre abundante em nós. Permita-nos, ó Deus, viver de acordo com a Tua vontade, a desfrutar da Tua fidelidade e assim pedimos uma boa semana debaixo da Tua proteção.
Oramos agradecidos e assim o fazemos em memória e na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa semana, povo de Deus. Fiquem com Deus. Por todo